Nessa última parte da aula de hoje, eu vou falar sobre algumas causas de extinção da punibilidade próprias da ação penal privada ou da ação penal pública condicionada à representação. E a primeira dessas causas de extinção é a renúncia. A renúncia ela pode ser expressa ou tácita, e a renúncia ela é um ato unilateral da vítima, no caso das ações penais privadas, em relação ao direito de queixa. Então há uma renúncia expressa ao direito de queixa, que é unilateral e não depende de absolutamente mais nada, uma vez que a vítima tenha expressamente anunciado acabou. E a renúncia ela pode também ser a renúncia em relação ao direito de representação, tá? Que também, se for expresso, ele extingue a punibilidade, não depende de absolutamente a concordância da pessoa beneficiada pela renúncia. A renúncia, por outro lado, ela também pode ser tácita. E aí, obviamente, uma renúncia tácita vai depender da prova, de tal maneira que vai depender da iniciativa de quem pretende se beneficiar com essa renúncia. Mas, de qualquer forma, a renúncia é um ato unilateral. Tá? Ele é um ato que não depende da concordância da pessoa beneficiada pelo ato de renúncia. Ok? A renúncia, quando feita pelo representante legal do menor de 18 anos, não impede que o menor de 18 anos, quando fizer 18 anos, exerça o seu direito. Tá? E a partir do momento em que ele faz 18 anos, ele tem o prazo de 6 meses para exercer o seu direito, como já vimos antes. A segunda causa de extinção da punibilidade é o perdão. E o perdão é diferente da renúncia, porque o perdão ele não é unilateral. Né? O perdão ele é tácito, ele é bilateral. Ele pode ser expresso ou ele pode ser tácito, mas ele é bilateral. Ou seja, a pessoa perdoa, mas a pessoa perdoada pode não concordar. O perdão só será considerado uma causa de extinção da punibilidade se a pessoa perdoada concordar em receber o perdão. Tá? O perdão, uma vez concedido judicialmente, implica em que o juiz deva intimar a pessoa perdoada para se manifestar, e ela deve dizer, no prazo de 3 dias, se ela aceita ou não aceita ser perdoada, né? Se ela aceita o perdão. Se ela não falar nada, entende-se que ela foi perdoada. Tá? Se ela falar que não quer, então o processo continua. Tá? Continua normalmente. Ok? O perdão, como eu havia dito, ele pode ser expresso, mas ele também pode ser tácito. É possível que a pessoa perdoada demonstre que foi perdoada. Obviamente que ela estará automaticamente aceitando, mas ela pode dizer, ó, fui perdoada. Tanto é que ele me convidou para ir na casa dele, para uma festa, para um encontro, para a gente confraternizar, e, portanto, eu fui perdoado. Né? Então, o perdão também pode ser expresso ou tácito, mas ele se distingue claramente da renúncia, porque a renúncia é um ato unilateral e o perdão é bilateral. Ele depende da aceitação da pessoa perdoada. E a terceira e última causa de extinção da punibilidade é a chamada perempção. Ela está prevista no artigo 60 e o artigo 60 tem 4 incisos. No entanto, esses 4 incisos apresentam 5 casos de perempção. O primeiro é quando iniciada a queixa, né, então quando proposta a queixa, se o querelante deixar de promover, o querelante, né, quem propôs a ação, né, deixar de promover o andamento do processo por 30 dias seguidos, está perempta a ação. É extinta a punibilidade pela perempção. Tá? Ou seja, é preciso que o querelante esteja sempre atento, o juiz não tem que intimá-lo para seguir o curso do processo. Então, se ele ficar 30 dias sem promover o andamento da ação, acabou.
está perempta. Segundo caso, quando falece o querelante e nos 60 dias seguintes os sucessores, né, não comparecem em juízo para prosseguir no processo. Então, os sucessores têm 60 dias para comparecer em juízo e dar andamento a um processo por ação penal privada. Se não fizerem, está perempta e extinta a punibilidade. Terceiro caso é quando o querelante deixa de comparecer a qualquer ato do processo, como uma audiência, por exemplo, e não justifica por que deixou de comparecer. É claro que se ele justificar, estiver doente, não ocorre a perempção, mas se ele não justificar e simplesmente não comparecer, ocorre a perempção. Quarto caso é quando, no momento das alegações finais, ao final do processo, o querelante não pede a condenação. Quer dizer, ele tem que pedir a condenação, ou então, claro que ele pode não pedir, se ele não pedir, está perempta, está extinta a punibilidade. Tá? E o quinto caso é quando o querelante é uma pessoa jurídica e ela se extingue sem deixar nenhum sucessor. Ninguém que por ela possa falar. Tá? Ocorre também a perempção e a consequente extinção da punibilidade. As causas de extinção da punibilidade que eu falei agora são aplicadas à queixa, que é a ação penal privada, e à representação, na ação penal pública condicionada à representação. Elas podem ser declaradas de ofício pelo juiz, não precisam ser requeridas, e elas podem ser declaradas em qualquer fase do processo. Não tem um momento específico, a qualquer momento o juiz declara extinta a punibilidade pela ocorrência de qualquer dessas causas. E de acordo com o artigo 397, inciso 4 do Código de Processo Penal, a extinção da punibilidade é uma das causas de absolvição sumária. Portanto, no meio do processo, extinguiu a punibilidade, o juiz absolve pela extinção, absolve o querelado, né, o réu, né, no caso da ação penal pública condicionada, o querelado ou réu, pela extinção da punibilidade. Tá?